Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos na mensagem O Mundo Caindo aos Pedaços, outra vez, e falar sobre o reino de Deus, dessa super raça, dessa super igreja que foi preparada por Deus para estar aqui no tempo do fim, para sustentar as verdades eternas da palavra de Deus. Veja, esse é o tempo da vingança. Vingança no sentido em que Deus teria aqui um povo que viveria de cada palavra que saiu da boca de Deus. Veja, lá em Gênesis, nossos primeiros pais, veja, Satanás entrou por debaixo da cerca e os tirou de seu lugar na vida eterna, interpretando mal uma palavra. E aqui no final da Bíblia, a Bíblia se encerra que quem acrescentar uma palavra ou tirar alguma palavra desta profecia, veja, ficará de fora da cidade e estará sujeito às pragas. Então, Deus teria aqui, veja, o que o profeta chamou de a terceira Eva. Veja, essa não cairia e ela seria exposta à grande verdade para crer, para ver se ela creria que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, a igreja em Niceia foi colocada à prova, mas ela caiu ao crer na doutrina, veja, da Trindade. Veja, três pessoas, três personalidades, três deuses. Veja, a Trindade é formada por três pessoas, então são três deuses. E isso quebrou o primeiro mandamento. Ela não pôde crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela teve que botar uma segunda pessoa e posteriormente uma terceira, o Espírito Santo. Ela não pôde crer que ali estava Emanuel, Deus conosco. A Bíblia havia declarado que ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, e ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eles não puderam crer nisso, caíram em Niceia. Mas Deus teria uma igreja preparada, construída, desenhada por Deus e equipada por Deus para estar aqui no tempo do fim e ser colocado à prova, para mostrar a Satanás que essa igreja, a senhora eleita, essa que foi chamada para o seu nome, essa que creu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, essa que creu que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, essa que creu que Jesus Cristo está ressuscitado, a cabeça tem descido, veja, e tem ligado o corpo, a igreja, como sendo um só, marido e mulher, Adão e Eva, outra vez, restaurados aqui no reino. Não o reino milenial, ainda não é o reino milenial, mas o reino de Deus já está entre nós e já está em nós. Porque primeiro ele restaura o homem e depois ele restaura a terra aonde esse homem irá morar. Então ele foi chamado pelo Espírito Santo, naquela carta que o profeta escreveu à igreja e que está inserida lá na era de Pérgamo. Logo nós vamos ler o que o Espírito disse. Não foi o que o profeta disse. Não foi o que algum homem disse. Quando Deus disse isso, ele estava revelando o seu projeto, sua intenção, o seu plano. Então em São João 17, verso 20, está escrito: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Veja, o homem sempre esteve atrás desse reino. Abraão peregrinou à procura desse reino. E Jesus nos ordenou a orar, dizendo: venha a nós o teu reino. Agora veja o que Jesus responde. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não é algo palpável, que será visto com olhos humanos. Serão necessários olhos proféticos para ver esse reino. Assim como Eliseu orou para que Deus
abrisse os olhos de Geazi, para que ele contemplasse o reino invisível. Deus também tem vindo aqui a uma real igreja, a uma verdadeira igreja, e tem aberto os nossos olhos através da mensagem profética para ver o reino invisível, que é chamado de reino dos céus. Jesus até mesmo disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele acrescenta: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É invisível, porém real. Nossas armas não são carnais. O nosso rei não é desse mundo, ou o nosso reino não é desse mundo, nem o nosso rei é desse mundo. Veja, esse arraial é cercado pelas hostes celestiais e protegida pelas hostes celestiais. O pilar de fogo, o mesmo que dirigia o povo no deserto, que escurecia para os egípcios, mas clareava para os hebreus. Este que impedia que Faraó chegasse até a igreja, até os filhos de Deus. Ali estava o pilar de fogo na retaguarda, quebrando os carros de Faraó, causando alvoroço no acampamento do inimigo. Porque o grande general que Josué viu em forma de um homem do outro lado do Jordão é esse que está aqui em nosso meio. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha. Ele é o poderoso conquistador que pelejou por Israel no passado e está pelejando agora pelo Israel espiritual. Então veja, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, e eis que o reino de Deus está entre vós. Esse é o reino inabalável que está em Hebreus, verso 26 até o 28. Tudo está sendo sacudido, tudo aquilo que fez o homem, a política, civilização, suas construções, suas edificações. Veja, a filosofia, psicologia, civilização, tudo que o homem tem feito está sendo sacudido e vindo abaixo. Tudo está desmoronando, a política está desmoronando, as economias do mundo estão desmoronando, pragas, convulsão social, desastres ecológicos, granizo, tempestade, terremoto, vulcões. Porque a pedra já foi jogada ao ar em 1964 e o julgamento começou a açoitar e assolar a terra. Essas são nossas armas, a voz de Deus, a palavra falada. Veja, aquele mesmo poder que destruiu o Egito, quando Moisés tomou o pó da terra e disse: hajam moscas. Depois ele falou: hajam piolhos, hajam rãs. Ele chamou o granizo, ele chamou a escuridão, ele abriu o mar vermelho, ele colocou o povo do outro lado. Faraó e seu exército foram destruídos pelo poder sobrenatural dessas armas espirituais, o poder da palavra. Então, nessa era de Pérgamo, página 147, veja, o Espírito Santo mandou o profeta tomar um papel e uma caneta e escrever o que o Espírito estava revelando, um segredo, um plano que estava na mente de Deus e que nunca havia sido revelado e que agora, nesse tempo do fim, no tempo da abertura dos 7 selos, dos 7 trovões, essas 7 vozes misteriosas trariam essa revelação para a verdadeira igreja. Veja, esse grande plano de Deus de trazer a sua igreja aqui no tempo do fim, numa era científica, tecnológica, de civilização do pecado, civilização de Satanás. Ele exporia ela à prova, mas ela não cairia. Ela foi feita para crer em cada palavra. Então diz o profeta: aqui está o que eu estou tentando lhes dizer, disse o Espírito através do profeta. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. Isso é um princípio estabelecido. Cada membro do corpo de Cristo que veio ao mundo, veio com uma semente no coração, uma semente palavra falada. E cada membro do corpo de Cristo produzirá de acordo com a sua espécie. Veja, sendo ele a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja,
Sendo ele a palavra, cada membro do corpo de Cristo também será a palavra, produzirá de acordo com a sua espécie. É impossível fazê-lo produzir outra coisa que não seja a palavra. Veja, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Vamos lembrar, quem está dizendo isso não é o William Branham, é o Espírito Santo. Portanto, é um plano na mente de Deus, uma promessa que tem que ser cumprida. Veja, e assim foi, qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. Foi por isso que Jesus disse aos gregos, quando os gregos vieram até os apóstolos e disseram, senhores, queríamos ver a Jesus. Eles eram gentios. Então Jesus não foi até lá para lhes conceder uma audiência, mas ele deu uma chave. Veja, uma profecia. Ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. As 7 eras da igreja, a senhora eleita, aleluias. Veja, a mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. A verdadeira igreja não é um povo que resolveu aceitar Jesus, que resolveu aceitar a mensagem, que resolveu ser crente e então tornou-se a noiva. Isso é muito fraco. Como diria o profeta, é mais fraco que a sopa da sombra de um frango que morreu de fome. É achar que Deus faz suas coisas de qualquer forma. Ele planejou, ele trouxe o código genético dele para dentro da semente eleita. E assim como Jesus foi provado em cada palavra e não titubeou, se manteve com a verdade da palavra, ele somente dizia, está escrito, está escrito. E ele derrotou todo o poder do diabo. Então continua, qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Veja, nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, abre parênteses, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Veja, a expressão super raça e super igreja não são expressões do irmão Branham que ele tirou da sua cabeça como um homem que estivesse tentando compor uma poesia. É um plano de Deus. Por isso ele pôde trazê-la aqui, não é de Satanás, onde está o Deus dessa era maligna, onde é um evangelho científico. Veja, agora há uma pressão sobre a humanidade para viver debaixo da árvore da ciência, mas há um povo que tem optado para viver de fé na palavra. Veja, nesses últimos dias a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça e ela será a super igreja, uma super raça à medida que se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. E isso acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um, eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não podem produzir isso. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Essa mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Irmão, Deus te abençoe. Espero que a conversa tenha ajudado. Creia em sua promessa. Não duvide. É um reino que não pode ser abalado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.